Olá pessoal, vamos dar prosseguimento à nossa aula de fisiologia renal, né? Falando agora então como é que o rim consegue fazer a manutenção dessa filtração glomerular, ou seja, né, o rim tem um papel importante em tentar manter os níveis da filtração glomerular dentro daquele parâmetro, né, daquele intervalo que a gente falou na aula anterior. A gente viu que a nossa taxa de filtração glomerular, ela é média entre 80 e 120 ml por minuto. E como é que o rim faz isso? Então, de novo, né, o nosso slide já conhecido, o sangue chega pela arteríola aferente, quando cai no nosso tufo glomerular, ele vai ser filtrado, né, e aí essa filtração vai produzir, então, um ultrafiltrado. Só que alterações pressóricas, alterações sobre o sistema nervoso central, elas podem, então, estar levando a um aumento ou diminuição dessa filtração glomerular. E isso vai ser controlado também pelo nosso rim. Então, de que forma a gente tem a manutenção da intensidade da filtração glomerular? A gente tem o rim regulando essa filtração glomerular através de dois mecanismos, o mecanismo que é chamado de miogênico e um feedback justoglomerular. A gente tem um papel importante do sistema nervoso central também, através do sistema nervoso simpático, a gente vai ver mais ao longo da aula, e a gente tem um papel de alguns hormônios também sobre essa filtração glomerular. Vamos iniciar nossa conversa falando da própria autorregulação renal. Então, o mecanismo miogênico, a gente já vai ver passo a passo no próximo slide, ele tem relação então com a parte muscular. Então, as células musculares lisas das nossas arteríolas, especialmente a arteríola aferente, que é aquela que está recebendo o fluxo sanguíneo sistêmico, elas são sensíveis às alterações de pressão. Então, seguindo aqui, o mecanismo miogênico tem um papel importante quando há um aumento da pressão arterial. Então, o aumento da pressão arterial aumenta o fluxo sanguíneo que está chegando à nossa arteríola aferente. Esse aumento de fluxo sanguíneo vai fazer com que o nosso glomérulo filtre mais. Então, a gente vai ter um aumento da filtração glomerular. Só que isso não é interessante, porque se a gente tiver um aumento de filtração glomerular, a gente pode ter uma perda de substâncias que seriam interessantes para o nosso organismo, porque os nossos túbulos podem não conseguir reabsorver tudo que está sendo filtrado. Então, dessa forma, é importante a gente estar mantendo essa filtração glomerular. Eu não posso nem estar aumentando nem diminuindo. Fisiologicamente, ela tem que ser mantida dentro de um parâmetro. Então, quando eu tenho um aumento desse fluxo sanguíneo, as células musculares lisas, especialmente as células da arteríola aferente, elas percebem isso e elas geram uma resposta. No momento que eu estiro a minha parede, ela responde contraindo. E se a arteríola aferente contrai, ela diminui o fluxo sanguíneo chegando aos capilares glomerulares. E se eu diminuo o fluxo sanguíneo dos meus capilares, eu diminuo a filtração glomerular e aí eu mantenho a minha filtração glomerular dentro de parâmetros normais. Agora, lembra lá que a gente falou no início da nossa aula que entre a arteríola aferente e a arteríola eferente, a gente tem células que são chamadas mácula densa e essas células têm relação com as células justaglomerulares que se encontram em torno das nossas arteríolas. Então, essas células da mácula densa, elas conseguem liberar substâncias tanto vasoconstrictoras quanto vasodilatadoras que vão também regular a pressão arterial. Então, no próximo slide, a gente vê que, ao contrário do mecanismo miogênico, que está muito relacionado ao estiramento da artéria, o feedback justaglomerular, ele participa muito quando há diminuição da pressão. Lembra lá? Quando diminui a pressão, eu acabo diminuindo a pressão efetiva de filtração, porque se eu diminuo a pressão arterial, eu diminuo a pressão hidrostática glomerular. E se eu diminuo a pressão hidrostática do sangue que está chegando ao meu glomérulo, eu diminuo a taxa de filtração glomerular e a diminuição da filtração glomerular vai diminuir a quantidade de cloreto de sódio na mácula densa. Essa diminuição de cloreto de sódio na mácula densa, especialmente a diminuição do sódio, vai fazer com que essa mácula densa libere a renina. E a renina vai levar, né, a gente vai ver daqui a pouco o passo a passo do sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas a partir da liberação da renina, a gente vai ter, em última instância, a liberação da angiotensina 2, que é o peptídeo ativo desse sistema, e essa angiotensina 2 tem vários papéis. Resumindo aqui, a gente está vendo que essa angiotensina 2 aumenta a resistência da arteríola eferente. Se eu aumento a resistência da arteríola eferente, que é a arteríola que sai,
se eu faço vasoconstricção, eu tenho aumento da resistência aqui dentro do meu glomérulo. Então, eu tenho um aumento da pressão hidrostática dentro do glomérulo e, consequentemente, isso vai levar a um aumento da taxa de filtração glomerular. A diminuição de sódio também diminui a resistência na parede da arteríola aferente. O que é diminuir a resistência? A gente vai fazer vasodilatação. Então, se eu diminuo a resistência na arteríola aferente, aumenta o fluxo sanguíneo. E o aumento do fluxo sanguíneo também leva ao aumento da filtração glomerular. Então, a gente viu o rim participando diretamente do controle dessa filtração glomerular. Mas, além do rim, a gente tem o papel do sistema nervoso simpático. E esse sistema nervoso simpático, ele é um mecanismo extrínseco de regulação neural da filtração glomerular. E aí, como é que o sistema nervoso simpático, ele responde? Então, através da inervação da arteríola aferente e eferente, ele vai perceber as alterações de pressão que estão chegando nessas arteríolas. E o sistema nervoso simpático, ele tem uma participação mais ativa quando há diminuição da pressão arterial. E quando diminui a pressão arterial, há uma sensibilidade, né, desses baroreceptores das arteríolas aferentes e eferentes. Então, o baroreceptor, ele consegue perceber as alterações pressóricas, e aí a gente vai ter uma influência direta no tônus da arteríola aferente e da eferente. Então, a gente tem que a diminuição da pressão arterial vai liberar adrenalina, que é, como vocês viram na aula de sistema nervoso, o neurotransmissor relacionado à parte simpática, e a adrenalina, então, ela vai levar a vasoconstricção, especialmente da aferente, alterando, então, a permeabilidade glomerular. E como eu falei para vocês, principalmente o sistema renina-angiotensina, ele vai ter a participação, então, da regulação hormonal. Então, quando tem diminuição da pressão arterial, a gente tem liberação do sistema renina-angiotensina. E quando a gente tem aumento da pressão arterial, um hormônio que participa muito da regulação da filtração glomerular é o peptídeo natriurético atrial. Mas vamos iniciar a nossa conversa falando de sistema renina-angiotensina. Primeira coisa, gente, o sistema renina-angiotensina é um sistema fisiológico, ou seja, ele é importante. Porque quando a gente fala de sistema renina-angiotensina, às vezes a gente acha que ele é um sistema ruim. Ele não é ruim. Ele é importante e ele é um dos manutendores, né, que mantém, me perdoem, a pressão arterial a longo prazo. Então, como é que acontece isso? Ele é estimulado especialmente quando há diminuição da pressão arterial, como eu falei com vocês. A diminuição da pressão arterial vai levar o aumento da secreção da renina. E a secreção de renina vai transformar, então, essa renina vai agir sobre um peptídeo nativo que a gente tem na circulação, que é produzido pelo fígado, que é chamado angiotensinogênio. A renina, então, faz com que esse angiotensinogênio seja transformado em angiotensina 1. A angiotensina 1 ainda é um peptídeo inativo e necessita de uma segunda enzima para que seja transformada de angiotensina 1 a angiotensina 2. E quem é essa enzima? É a enzima conversora de angiotensina, a famosa ECA, que é produzida pelo pulmão. Então, a angiotensina 2 é o peptídeo ativo e é ele que vai ter, então, relação com filtração glomerular. E como é que ele vai agir? Ele vai agir fazendo vasoconstricção em arteríolas, tanto arteríolas renais quanto arteríolas em todo o nosso organismo. Então, a constricção arteriolar, ele vai levar a um aumento da pressão arterial. A angiotensina 2 também vai estimular a nossa glândula suprarrenal a liberar aldosterona, e a aldosterona ela vai agir nos túbulos renais, levando à retenção de sódio e à retenção de água. Tanto a vasoconstricção quanto a retenção de sódio e água vão levar ao aumento da pressão. Mas a angiotensina 2 tem mecanismos muito além do que simplesmente vasoconstricção e estímulo de aldosterona. Ela também consegue estimular o sistema nervoso simpático, e a gente viu lá atrás que o aumento do sistema nervoso simpático, do estímulo sobre o sistema nervoso simpático, leva
um aumento da liberação de adrenalina, e a adrenalina ela vai causar vasoconstricção também. Além disso, a angiotensina 2 ela vai estimular a liberação de ADH, hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina. E o ADH, então, ele vai, como ele é antidiurético, ele retém água. Todos os mecanismos estimulados pela angiotensina 2 vão ter como resultado a retenção de sódio e água e, consequentemente, um aumento da pressão arterial. De novo, gente, o sistema renina-angiotensina ele é fisiológico, mas a gente sabe que existem várias formas de regular esse sistema quando o paciente é hipertenso. Só para a gente fazer um parênteses aqui, então, quais são os principais medicamentos que agem no sistema renina-angiotensina-aldosterona? A gente tem dois. Um que vai inibir a ECA, são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que na prática são os IECAs, que são os prios, captopril, enalapril, maleato de enalapril. Então, esses inibem a ECA, diminuindo, então, a conversão de angiotensina 1 a angiotensina 2. E existem medicamentos mais novos que vão inibir diretamente a angiotensina 2. Não a angiotensina 2, mas a ação da angiotensina 2. Por quê? Porque a angiotensina 2, para ter todos esses papéis, ela precisa estar ligada a um receptor que é chamado receptor AT1. Então, existem medicamentos que bloqueiam o receptor da angiotensina, bloqueiam o receptor AT1. E dessa forma, a angiotensina não consegue ter o seu papel. Que medicamentos são esses? É o losartan ou losartana e o olmesartan ou olmesartana. Então, vocês veem que o sistema renina-angiotensina-aldosterona é um alvo terapêutico no tratamento da hipertensão arterial. E o peptídeo natriurético atrial ou atrial natriurético? Ele, diferente do sistema renina-angiotensina, que é estimulado quando há diminuição da pressão, o peptídeo natriurético atrial ele é liberado quando há aumento do volume sanguíneo e, consequentemente, aumento da pressão arterial. Então, o aumento da pressão arterial vai estirar a parede do átrio e as células miocárdicas, então, estiradas vão liberar o peptídeo natriurético atrial. Esse peptídeo ele tem ação muito semelhante à angiotensina, mas contrária à angiotensina. Então, lá no hipotálamo, ele vai inibir a liberação de vasopressina ou ADH. Ele vai no córtex da adrenal inibir a aldosterona. Ele vai agir no bulbo, que é uma parte do sistema nervoso central que participa do controle, é o centro cardiorrespiratório, diminuindo a pressão arterial, e no rim. Ao invés dele liberar renina, ele diminui a liberação da renina e ele aumenta a taxa de filtração glomerular. Dessa forma, ele vai diminuir a pressão arterial. Todos esses mecanismos vão levar à diminuição da pressão arterial. Sendo assim, gente, o rim é um importante órgão que vai promover a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico. Então, a gente vê aqui o volume corporal, né? O volume de fluido corporal. A gente tem um aumento desse volume através da ingestão de água ou de recebimento de água pela parte intravenosa. A gente tem uma perda de água através dos pulmões, da pele e do trato digestório, mas um importante órgão que vai fazer a manutenção dessa pressão arterial é a filtração glomerular. Sendo assim, a gente tem um ganho de água e uma perda de água diariamente. Então, a gente ingere cerca de 2,2 litros, a gente produz água através do nosso metabolismo e a gente deve perder essa água para se manter no equilíbrio. E como é que a gente perde a água? A gente tem as perdas insensíveis, que é através de pele e pulmão, a gente tem as perdas através das fezes, mas o grande regulador dessa perda de água é através da urina. Então, a produção da urina ela vai ter relação, então, com manutenção de equilíbrio hidroeletrolítico. É claro que se eu ingerir demais, eu vou aumentar a perda de água através da urina. E se eu ingerir de menos, eu vou diminuir a perda de água através da urina. Sendo assim, a gente consegue manter o equilíbrio hidroeletrolítico. Então, a gente termina mais uma parte da nossa aula de renal. Daqui a pouco a gente volta com a quinta parte da aula.